Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o espírito de médico que sempre se dedicou ao alívio do sofrimento. Mas hoje carrego uma missão ainda mais urgente: alertar sobre perigos iminentes e revelar as proteções divinas que aguardam aqueles que souberem confiar na providência celestial. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servidor da caridade cristã, recebi durante consulta extraordinária dos mentores da medicina espiritual uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado inquietações que não conseguem explicar através de diagnósticos convencionais. Vocês que sentem aquela opressão no peito, aquela ansiedade que não responde a tratamentos médicos, aquela sensação de que algo terrível se aproxima de certas regiões de nossa pátria, não sofrem de distúrbios psicológicos comuns. Suas almas estão detectando sinais de uma enfermidade espiritual coletiva que está prestes a se manifestar como tragédia física em algumas cidades específicas do Brasil. Durante minhas investigações nas dimensões que cercam o plano físico, descobri algo que me deixou profundamente preocupado como médico e esperançoso como espírito. Presenciei como vírus espirituais de natureza demoníaca estão sendo disseminados em determinadas localidades, criando epidemias de ódio, violência e desespero que culminarão em eventos catastróficos. O que mais me impressionou foi observar como hierarquias celestiais se mobilizam como um imenso hospital de emergência espiritual, preparando intervenções terapêuticas sobrenaturais que salvarão aqueles que mantiverem fé genuína como medicina preventiva contra as toxinas espirituais que estão sendo liberadas. Vocês já notaram como certas cidades parecem adoecer coletivamente, como ambientes que antes irradiavam paz começam a emanar energias de conflito e desespero? Como pessoas anteriormente cordiais se tornam agressivas sem motivos aparentes? Estes são sintomas de contaminação espiritual que precede manifestações físicas mais graves. Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que apenas aqueles que desenvolveram imunidade espiritual, através da prática de virtudes cristãs, conseguirão enxergar a verdadeira natureza medicinal dos eventos que se aproximam, reconhecendo neles oportunidades de cura coletiva ao invés de apenas tragédias inexplicáveis. Mas há uma prescrição divina extraordinária. Aqueles que aplicarem conscientemente os remédios espirituais da fé, oração e caridade experimentarão não apenas proteção sobrenatural, mas também capacidade de servir como agentes de cura para outros que estarão intoxicados pelo veneno espiritual que será liberado durante os eventos críticos. Queridos filhos, vocês foram conduzidos até este diagnóstico espiritual porque suas almas reconhecem que precisam desta medicina preventiva urgente para o que está por vir. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, especialmente aqueles que residem em locais onde sentem estes sintomas de enfermidade espiritual coletiva se intensificando. Formem uma rede de apoio terapêutico espiritual, porque a cura divina frequentemente opera através de correntes de caridade e oração mútua. A primeira revelação trata da natureza da enfermidade espiritual coletiva que está sendo inoculada em determinadas cidades brasileiras por forças patogênicas de origem demoníaca, criando epidemias de ódio, violência e desespero que culminarão em sintomas físicos devastadores. Durante minhas investigações nas dimensões etéricas que envolvem centros urbanos, identifiquei padrões de contaminação que seguem princípios médicos específicos, mas operando no plano espiritual.
Vi como estas entidades patogênicas escolheram localidades onde sistemas imunológicos espirituais estão mais comprometidos, lugares onde práticas de oração coletiva diminuíram, onde caridade genuína foi substituída por assistencialismo político e, principalmente, onde lideranças espirituais se corromperam, criando brechas nas defesas naturais das comunidades. Durante as comunicações com especialistas celestiais em patologia espiritual, compreendi que estes vírus demoníacos se propagam através de vetores específicos, discursos que promovem ódio, entretenimento que glorifica a violência, sistemas educacionais que rejeitam valores transcendentais e, principalmente, redes sociais que amplificam instintos destrutivos da natureza humana. O mais alarmante foi descobrir que estas entidades patogênicas aprenderam a mimetizar sintomas de doenças conhecidas, fazendo com que aumentos de depressão, ansiedade, comportamentos suicidas e principalmente explosões de violência irracional pareçam fenômenos psicológicos ou sociais naturais, quando na realidade são manifestações de infecção espiritual sistemática. Observei como estas contaminações seguem padrões epidemiológicos precisos. Período de incubação, onde tensões aumentam gradualmente, fase aguda onde conflitos se intensificam explosivamente e, finalmente, manifestação crítica, através de eventos que parecerão acidentes ou desastres naturais, mas que, na realidade, são sintomas físicos de doenças espirituais coletivas. Durante as investigações sobre fatores de risco, descobri que comunidades mais vulneráveis são aquelas onde individualismo extremo destruiu solidariedade natural, onde materialismo eliminou preocupação com valores eternos e, principalmente, onde cinismo e ateísmo criaram desertos espirituais, onde estas patologias encontram terreno ideal para a proliferação. Vi também como algumas cidades já apresentam sinais clínicos avançados desta enfermidade. Corrupção sistêmica que funciona como febre social, violência crescente que atua como inflamação coletiva e principalmente perda generalizada de esperança que opera como anemia espiritual, que enfraquece toda resistência comunitária. A segunda revelação refere-se ao diagnóstico divino extraordinário que está sendo implementado através de intervenção terapêutica celestial sem precedentes, mobilizando recursos médicos espirituais que transcendem qualquer tratamento que a medicina terrena possa oferecer. Durante minhas comunicações com as hierarquias responsáveis por este hospital de emergência cósmica, presenciei preparativos que demonstram compaixão e poder divinos, operando em níveis extraordinários. Vi como equipes angelicais, especializadas em medicina de emergência espiritual, estão sendo posicionadas estrategicamente sobre cidades afetadas, carregando arsenal terapêutico que inclui antídotos específicos para cada tipo de toxina demoníaca que foi inoculada nas populações. Durante as observações sobre protocolos de tratamento celestial, presenciei como anjos receberão autorização para aplicar terapias que desafiam leis conhecidas da medicina. Curas instantâneas que servem como evidência de intervenção divina, proteções sobrenaturais que funcionam como escudos imunológicos e, principalmente, revelações terapêuticas que curarão não apenas corpos, mas almas infectadas por venenos espirituais. O mais extraordinário foi descobrir que este tratamento será personalizado para cada paciente. Pessoas com fé profunda receberão intervenções milagrosas espetaculares, enquanto outras receberão terapias mais sutis que respeitarão seu nível de desenvolvimento espiritual,
mas que ainda assim oferecerão proteção real contra as toxinas que estarão sendo liberadas. Observei como esta medicina divina operará através de múltiplos métodos. Sincronias que colocarão pessoas certas nos lugares certos no momento exato, intuições súbitas que guiarão decisões salvadoras e, principalmente, manifestações angelicais diretas que administrarão primeiros socorros espirituais para aqueles em perigo mortal. Durante as comunicações celestiais, os mentores médicos enfatizaram que esta intervenção estabelecerá novos paradigmas sobre como medicina espiritual pode complementar tratamentos físicos, demonstrando que cura autêntica sempre envolve dimensões que transcendem apenas corpo material. Vi também como documentação médica destes eventos exames que mostrarão curas impossíveis, testemunhos de profissionais de saúde sobre fenômenos inexplicáveis, criará evidências científicas irrefutáveis de realidades espirituais que forçarão revisão completa de conceitos materialistas sobre natureza humana e processo de cura. A terceira revelação trata do fenômeno da remoção das máscaras patológicas, quando a intensidade da crise médica espiritual forçará cada pessoa a revelar seu verdadeiro estado de saúde moral e espiritual, tornando impossível manter pretensões de virtude que mascaram enfermidades interiores crônicas. Durante minhas observações sobre este processo de diagnóstico forçado, presenciei exposições que são simultaneamente chocantes e terapeuticamente necessárias. Vi como pessoas que sempre se apresentaram como saudáveis, espiritualmente, revelaram instantaneamente infecções morais graves quando submetidas ao estresse extremo destes eventos. Máscaras de bondade cairão, expondo parasitas espirituais, vírus de egoísmo e tumores de maldade que estavam cuidadosamente escondidos sob aparências de respeitabilidade social. Durante as comunicações com especialistas celestiais em diagnóstico espiritual, compreendi que esta exposição não é crueldade divina, but misericórdia médica que permite às pessoas finalmente confrontar patologias espirituais que vinham negando há anos, criando oportunidades para tratamentos curativos que antes eram rejeitados por falta de reconhecimento da doença. O mais impressionante foi observar como pessoas aparentemente frágeis ou que eram consideradas doentes pela sociedade revelaram resistência imunológica extraordinária quando testadas por circunstâncias extremas. Muitos que eram desprezados como fracos se revelarão como possuidores de saúde espiritual robusta que os capacitará para servir como enfermeiros espirituais durante os momentos de crise. Observei como líderes em todas as áreas, médicos, religiosos, políticos, que construíram reputações sobre diagnósticos falsos de sua própria condição espiritual, serão expostos de forma que não poderão mais enganar pacientes que dependiam de sua orientação. Suas reações aos eventos revelarão se são verdadeiros curadores ou charlatães espirituais. Durante as visões sobre diferentes tipos de revelação diagnóstica, vi como relacionamentos de todos os tipos passarão por exames que determinarão se são baseados em saúde mútua, autêntica ou em codependências patológicas que se disfarçavam de amor, amizade ou lealdade familiar. Vi também como muitas pessoas descobrirão capacidades curativas que não sabiam possuir, habilidades de cura espiritual, discernimento sobre condições alheias e, principalmente, coragem para atos terapêuticos heróicos que surpreenderão até mesmo elas próprias. A quarta revelação
Refere-se aos critérios de imunidade espiritual, que determinam quem conseguirá manter clareza diagnóstica para enxergar a verdadeira natureza médico-espiritual dos eventos, versus aqueles que os interpretarão apenas como fenômenos patológicos convencionais. Durante minhas investigações sobre diferentes níveis de resistência espiritual, descobri fatores que explicam por que pessoas na mesma epidemia podem ter percepções completamente diferentes sobre natureza e origem da doença. O critério fundamental é prática regular de higiene espiritual através de oração, exame de consciência e principalmente arrependimento genuíno que funciona como desinfetante moral, removendo toxinas espirituais antes que se acumulem em níveis perigosos. Pessoas que mantêm esta limpeza interior possuem sistemas imunológicos espirituais fortalecidos. Durante as observações sobre diferentes tipos de resistência, identifiquei que aqueles que desenvolveram imunidade através de exposição controlada a sofrimentos anteriores, pessoas que enfrentaram doenças, perdas ou dificuldades mantendo fé, possuem anticorpos espirituais que os protegem contra toxinas mais concentradas. Vi como indivíduos que praticaram caridade médica, cuidado de doentes, assistência a necessitados, consolo a aflitos, desenvolveram anticorpos específicos através de exposição a sofrimento alheio, transformado em compaixão ativa, criando imunidade que se manifesta como proteção sobrenatural. O mais importante foi descobrir que pessoas que estudaram medicina espiritual através de ensinamentos cristãos autênticos, não apenas como teoria, mas como prática terapêutica aplicada à vida cotidiana, possuem conhecimento diagnóstico que lhes permite identificar sintomas espirituais que passam despercebidos para observadores materialistas. Observei como aqueles que mantiveram fé durante doenças pessoais graves, especialmente quando ofereceram sofrimento como medicina para a cura de outros, desenvolveram resistência extraordinária que os torna praticamente imunes às patologias espirituais que afetarão populações despreparadas. Durante as comunicações celestiais, aprendi que pessoas que jejuaram conscientemente, não apenas de alimentos, mas de entretenimento tóxico, pensamentos negativos e principalmente críticas destrutivas, purificaram seus sistemas de forma que toxinas espirituais não encontram onde se fixar. A mais tocante descoberta foi que crianças educadas em ambientes onde cura através de amor, oração e caridade é praticada regularmente, não apenas ensinada teoricamente, frequentemente demonstram imunidade natural que as protege e até permite que sirvam como agentes de cura para adultos infectados. A quinta revelação trata dos sintomas específicos que indicam quando determinada cidade está entrando em estágio crítico da epidemia espiritual que requer isolamento terapêutico ou evacuação médica para locais com melhor qualidade do ar espiritual. Durante minhas observações sobre progressão desta patologia coletiva, identifiquei sinais clínicos que podem salvar vidas se forem reconhecidos a tempo. O primeiro sintoma é deterioração acelerada da saúde social em localidades que anteriormente apresentavam sinais vitais, comunitários normais. Esta mudança não é gradual como deterioração natural, mas surge abruptamente, como se vírus agudo tivesse infectado o organismo social. Durante as comunicações com especialistas celestiais em epidemiologia espiritual, aprendi que aumentos súbitos de violência doméstica, suicídios inexplicáveis e principalmente comportamentos autodestrutivos em pessoas anteriormente estáveis indicam que toxinas demoníacas atingiram concentrações perigosas na atmosfera espiritual local.
Vi como fenômenos que parecem naturais, mudanças climáticas abruptas, comportamentos anômalos em animais e principalmente sensações físicas de mal-estar que pessoas sensíveis começam a experimentar, são, na realidade, sintomas de que o ar espiritual está se tornando irrespirável para almas saudáveis. O sintoma mais definitivo é a emergência de lideranças que promovem terapias falsas, soluções que prometem cura através de métodos que na realidade são tóxicos, ódio como remédio para injustiças, violência como tratamento para insegurança, materialismo como medicina para problemas espirituais. Observei como locais onde práticas de cura espiritual autêntica estão sendo sistematicamente desencorajadas, ridicularizadas ou proibidas, representam regiões onde defesas imunológicas coletivas foram deliberadamente comprometidas, tornando populações vulneráveis a infecções que seriam facilmente resistidas por comunidades espiritualmente saudáveis. Durante as investigações sobre timing da manifestação aguda, descobri que estas epidemias seguem padrões relacionados a ciclos de resistência comunitária, frequentemente atingindo pontos críticos durante momentos quando práticas de oração coletiva estão mais fracas ou quando divisões internas fragmentaram sistemas de apoio mútuo. A mais importante observação médica foi que cidades onde ainda existem grupos significativos de pessoas que praticam caridade cristã autêntica demonstram resistência epidemiológica que pode retardar, diminuir ou até mesmo impedir completamente manifestação dos sintomas mais graves. A sexta revelação refere-se às prescrições terapêuticas específicas que indivíduos e comunidades podem aplicar para criar resistência medicinal real contra as toxinas espirituais que estão sendo liberadas. Durante minhas comunicações com farmacêuticos celestiais, recebi fórmulas espirituais que podem significar diferença entre saúde e doença espiritual durante períodos de epidemia. A oração comunitária é medicina fundamental, mas deve ser prescrita especificamente como antídoto contra venenos espirituais que estão operando na região. Orações genéricas têm menos potência terapêutica que súplicas direcionadas que reconhecem a natureza da infecção e pedem cura divina específica. Durante as observações sobre diferentes tratamentos, aprendi que jejum coletivo, especialmente quando praticado por grupos que se comprometem simultaneamente com desintoxicação e oração, funciona como quimioterapia espiritual que elimina toxinas demoníacas do sistema energético comunitário. A prática de vigílias de cura, especialmente durante horários quando a atividade patogênica se intensifica, estabelece plantões médicos espirituais que mantêm tratamento ativo sobre comunidades, mesmo quando a maioria das pessoas está inconsciente e vulnerável. Vi como confissão e arrependimento genuíno funcionam como antibióticos espirituais que eliminam infecções morais específicas, removendo focos de contaminação que poderiam se espalhar para outras áreas da vida comunitária. Observei que caridade intensificada, direcionada para pessoas mais vulneráveis da comunidade, doentes, idosos, crianças, cria vitaminas espirituais que fortalecem o sistema imunológico coletivo, capacitando-o a resistir a ataques que normalmente seriam devastadores. Durante as comunicações celestiais, os mentores médicos enfatizaram que o uso consciente de sacramentos e objetos benditos, quando acompanhado de fé genuína, não superstição, funciona como medicamentos especializados que canalizam poder curativo divino diretamente para áreas infectadas. A mais poderosa medicina é manutenção de estado permanente de esperança
baseada em confiança na medicina divina, mesmo diante de sintomas alarmantes. Esta atitude terapêutica cria ambiente interno que acelera processos de cura e principalmente impede que toxinas do medo comprometam tratamentos que estão sendo aplicados. A sétima e mais transcendental revelação refere-se ao significado medicinal profundo destes eventos como processo de cirurgia espiritual planetária que removerá tumores sociais malignos e restaurará a saúde coletiva através de métodos terapêuticos que transcendem capacidades da medicina convencional. Durante minhas visões sobre período pós-operatório, contemplei recuperação que justifica completamente todo o sofrimento que será necessário durante procedimento curativo. Vi como aqueles que atravessarem esta cirurgia espiritual mantendo fé, emergiram com saúde moral e espiritual fortalecida, que os qualificará para servir como médicos espirituais na reabilitação que seguirá os períodos críticos. Não serão profissionais credenciados por instituições humanas, mas curadores reconhecidos por sabedoria terapêutica demonstrada durante a emergência médica coletiva. Durante as comunicações com cirurgiões celestiais, compreendi que estes eventos funcionarão como procedimentos diagnósticos definitivos, que identificarão quais elementos sociais estão saudáveis e quais precisam ser removidos para a restauração da saúde coletiva. O mais impressionante foi descobrir que documentação médica destes eventos, registros fotográficos de curas impossíveis, análises laboratoriais de fenômenos inexplicáveis, testemunhos de profissionais que presenciaram intervenções sobrenaturais, criará evidências científicas irrefutáveis que revolucionarão completamente a medicina moderna. Observei como comunidades que passarem por estas experiências cirúrgicas coletivamente desenvolverão imunidade permanente contra patologias sociais que anteriormente as infectavam regularmente, criando modelos de saúde comunitária que inspirarão reorganização médica e social global. Durante as visões sobre período de convalescença, vi como pessoas que testemunharam medicina divina operando se tornam promotores naturais de saúde integral, não através de proselitismo médico agressivo, mas através de demonstração prática de vitalidade que resulta de harmonia entre corpo, alma e espírito. A mais transcendental descoberta médica foi que estes eventos estabelecerão precedentes sobre como medicina espiritual pode complementar tratamentos físicos, criando esperança para desenvolvimento de abordagens terapêuticas integradas que tratam seres humanos como totalidades ao invés de apenas organismos materiais. O impacto curativo não se limitará ao Brasil, mas criará ondas de renovação da medicina que se propagarão globalmente, inspirando profissionais em outros países a buscar métodos terapêuticos que incluam dimensões espirituais, ao invés de rejeitá-las como superstição. Escrevam nos comentários: confio na medicina divina. Esta declaração os conectará com o hospital espiritual que está sendo estabelecido para aqueles que reconhecerem natureza terapêutica dos eventos que se aproximam. Cada pessoa que expressar esta confiança médica criará leitos energéticos que fortalecerão capacidade curativa coletiva. Durante este período de preparação para procedimentos curativos, intensifiquem práticas de higiene espiritual sem desenvolver hipocondria moral. A fé genuína é saudável, confiante, mesmo quando reconhece realidade de patologias espirituais. Não permitam que medo comprometa sistemas imunológicos espirituais. O medo é toxina que enfraquece resistência natural e pode torná-los vulneráveis exatamente quando mais precisam de proteção.
Cultivem confiança baseada em experiência histórica da medicina divina. Formem grupos de apoio terapêutico com outras pessoas que reconhecem natureza médico-espiritual dos tempos atuais. Unidos em propósito curativo, vocês criarão ambulatórios espirituais que oferecerão primeiros socorros para comunidades inteiras. Principalmente, usem este tempo para fortalecer relacionamento pessoal com o divino médico através de oração, arrependimento genuíno e prática de caridade curativa. Estas são as verdadeiras vitaminas espirituais que nenhuma patologia demoníaca pode superar. Compartilhem esta prescrição responsavelmente com pessoas que estão preparadas para receber diagnósticos espirituais sem desenvolver pânico patológico. O objetivo não é criar hipocondria coletiva, mas permitir preparação consciente daqueles que reconhecem necessidade de medicina preventiva. Inscrevam-se no canal, apoiem esta missão de medicina espiritual durante tempos críticos. Unidos em fé terapêutica, atravessaremos juntos qualquer epidemia e emergirem como agentes de cura para uma humanidade renovada. Oração pela medicina divina em tempos críticos. Divino médico dos corpos e das almas, que curas toda enfermidade e todo padecimento do povo, estende tua mão terapêutica sobre nossas vidas, famílias e comunidades durante os tempos de epidemia espiritual que se aproximam. Que teus anjos médicos estabeleçam hospitais energéticos ao redor daqueles que confiam genuinamente em tua medicina, criando ambulatórios sobrenaturais onde tua misericórdia curativa se manifestará de forma visível e irrefutável. Concede-nos discernimento clínico para diagnosticar corretamente sintomas espirituais que se manifestarão durante os eventos críticos e, principalmente, sabedoria terapêutica para aplicar remédios da fé quando outros se perderem em tratamentos que atacam apenas sintomas superficiais. Remove todas as máscaras patológicas que impedem diagnósticos honestos de nossa verdadeira condição espiritual. Que os eventos que se aproximam revelem infecções ocultas que precisam ser tratadas para nossa cura completa. Fortalece nossa imunidade espiritual para servir como agentes de cura, mesmo quando outros sucumbirem às toxinas que serão liberadas. Que nossa saúde espiritual seja medicina para almas infectadas pela desesperança. E quando estes tempos de cirurgia planetária passarem, que emergíamos como instrumentos purificados de tua medicina, preparados para promover saúde integral que harmoniza corpo, alma e espírito conforme teu plano divino. Assim seja, em nome daquele que tem poder sobre toda enfermidade e que nunca recusou cura a quem a pediu com fé. Amém.